E se você descobrisse que o maior problema dos seus resultados não é o mercado, mas a forma como o seu cérebro passou a olhar para você? Existe algo que acontece silenciosamente dentro da mente de um trader, algo que determina o nível de segurança que você sente quando você está lá diante do gráfico. O seu cérebro precisa te respeitar, e quando esse respeito começa a desaparecer, a autoconfiança desaparece junto. Muitas pessoas acreditam que a autoconfiança vem quando ela começa a fazer dinheiro. Muitos pensam assim: quando eu começar a fazer dinheiro, quando eu começar a ver os meus resultados, aí sim eu me tornarei uma pessoa realmente confiante. Mas o que acontece na verdade é o contrário. Primeiro, o cérebro precisa confiar em você, para só então depois os resultados começarem a se sustentar. Uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar num trader é a autoconfiança, porque junto com aqueles dias ruins, cada dia vai um pouquinho da autoconfiança. Então, quanto mais você se machuca no mercado, menos autoconfiança você tem. E o seu cérebro, ele vai construindo essa autoconfiança de forma muito simples. Quanto mais você cumpre o que você se promete, mais você ganha um pontinho de autoconfiança no final daquele dia. Só que quando a gente vai olhar lá para a sua vida, possivelmente, se você é uma pessoa aqui no mercado que você não cumpre o que você se propõe, possivelmente lá na sua vida você também não cumpre o que você se propõe. Isso deve ser um ciclo de repetição que está se repetindo aí ao longo dos anos na sua vida. Tudo que nós somos é o resultado de repetições e repetições de hábitos que nós adquirimos ao longo da vida. E você pode ser uma daquelas pessoas que chegam aqui no pregão e dizem: hoje eu vou seguir meu plano, hoje eu vou respeitar o stop, hoje eu vou fazer poucas operações. São decisões simples, são pequenas promessas. E por que eu estou te falando isso? Porque eu também já passei por isso. Eu já estive aí nesse lugar, que eu chegava aqui no pregão todos os dias, com várias promessas, dizendo várias coisas que eu iria fazer, e quando chegava lá no final, eu tinha feito tudo ao contrário e estava ali com um resultado arrasador. Porque quando o mercado abre, a história muda. E aí você já está com o olhar em outro lugar, você já está pensando naquele resultado que você quer fazer, aquele financeiro que você quer ver, aquele verde que você quer ver ali na sua boleta. E aí depois que o mercado abre, depois que você toma 2 stops, tudo vai por água abaixo. Todo aquele plano que você se prometeu ali no começo deixa de existir. E aí quando você percebe, você já não está mais seguindo nada do que você se decidiu. Só que o problema, ele não é só financeiro. Além de ser um problema que pode estar envolvendo ali crenças limitantes que você tem com relação ao dinheiro, crenças de escassez da sua história que você viveu, existe também algo silencioso que está ocorrendo ali no seu cérebro. Cada vez que você quebra um acordo que você fez consigo mesmo, o seu cérebro conclui que você não sustenta o que você promete. Quando nós não sustentamos o que nós prometemos a nós mesmos, nós não temos uma direção. Então não basta apenas ter um plano lindo, traçado. Claro que esse plano ele é imprescindível, sempre falei, se você não tem um plano, você não tem uma direção, porém você pode ter o plano, mas se você não se comprometer a segui-lo, você está da mesma forma sem direção. E o seu cérebro percebe isso, porque na falta de uma direção, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai acionar memórias, ele vai acionar mecanismos de defesa. Então tudo que você estiver enxergando ali como uma ameaça naquele momento, o seu cérebro vai te tirar disso. Ele sempre vai querer te levar para um lugar onde você está seguro e confortável. E aí, nesse momento, quando você promete e não cumpre, você perde todo dia um pouquinho dessa autoconfiança. Porque o cérebro, ele sempre vai perceber que ele precisa realmente agir ali no automático. E o nosso cérebro, ele aprende muito rápido. Então, ele começa ali a reduzir o nível de confiança que ele tem em você mesmo. É como em qualquer relação humana. Imagine você que se relaciona com uma pessoa que sempre te promete alguma coisa e no final das contas essa pessoa não cumpre. Com o passar do tempo, você vai começar a duvidar cada vez que aquela pessoa falar. Porque você vai se lembrar das vezes que ela prometeu e não cumpriu. Até que chegará um momento em que qualquer coisa que aquela pessoa fale já não fará mais sentido para você. Você não vai mais parar para ouvir. Porque ela perdeu totalmente o crédito com você. E assim é você com o seu cérebro. Se repetidamente você começa a prometer e não cumprir, na teoria ele vai começar a te levar cada dia menos a sério. Falando assim, parece até algo muito estranho, muito raro. Porém, quando você pensa
que, junto a essa falta de confiança em você, é você mesmo confiando em você, a sua autoconfiança está indo embora. Isso vai impactar diretamente nas suas decisões do mercado. Você vai tomar decisão, mas você não vai ter certeza nunca. Sempre será aquela decisão com um passo atrás. As coisas sempre vão tender a piorar. Sem autoconfiança, toda decisão que você toma, você não sustenta. Você começa a entrar nos trades com dúvida, você começa a hesitar, você começa a mover o stop antes da hora, você sai cedo de posições boas porque nada ali está te mostrando que você pode confiar e ficar dentro daquela operação. Surgem muito mais dúvidas do que certezas. A sua mente fica instável, porque neste momento, internamente, existe aí um conflito. Uma parte sua, ela quer seguir a disciplina, mas uma outra parte sua já entendeu que as próprias regras que você impõe, elas não são firmes. E acaba que esse conflito, ele consome energia mental. É aquele dia que você termina o mercado acabado. É quando eu digo, parece que eu carreguei um caminhão de brita nas costas, sozinha. E além de todo o cansaço mental, vem a frustração. E com tudo isso, seu cérebro, ele entendeu ali que existe uma incoerência. Essa incoerência, ela detona com o seu respeito interno, com o seu autorrespeito, não só autoconfiança, autorrespeito. E é quando surge aquela sensação de frustração que parece que você está ali no fundo do poço, que não tem mais saída, que tudo que você faz não é bom, que você é um incapaz, que você é um incompetente. E existe algo muito importante que a neurociência estuda, inclusive já foi demonstrado em comportamento humano, que é que o cérebro aprende através de evidências de comportamento de repetição. Não importa o que você deseja, não importa o que você promete. O cérebro sempre vai aprender com aquilo que você faz repetidamente. E se repetidamente você promete e você não cumpre, esse é o seu padrão interno que está funcionando neste momento. E acaba que muitas pessoas sabem disso, só que é aquela questão, não vou dar o braço a torcer, não vou me sentir menor, não vou me colocar como frágil aqui, não vou aceitar. É quase que como se fosse dizer, aceita que dói menos, eu não quero ver, assim eu não preciso aceitar. Só que, mesmo que você não queira ver, os seus resultados estão mostrando isso todos os dias. Se você repete quebrar regras, seu cérebro vai entender que quebra de regras são negociáveis. Mas se você começa a repetir coerência, aí sim as coisas vão começar a mudar. E é claro que não é uma mudança que vai acontecer de hoje para amanhã, de hoje para a próxima semana. É uma mudança que vai exigir de você resiliência, porque você vai se confrontar várias vezes com o que é seguro, o que é confortável com o que é desconfortável. E você chegará num momento que você precisará escolher. E aí sim, você precisará ter resiliência para sempre escolher o que vai te levar aos resultados que você quer. Então a minha pergunta é, o que você está fazendo hoje vai te levar até os resultados que você quer? Seja sincero com você mesmo. E eu estou te perguntando isso porque em um dado momento eu fiz essa pergunta para mim mesma. Lá naquela época, quando eu tinha meus dias de fúria seguidos, chegou um momento que eu disse, do jeito que eu estou fazendo, eu não vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Então comece a tomar pequenas ações, são pequenas ações, quando eu falo pequenas, muito pequenas, são pequenas ações dia após dia, é como se você fosse fazer um trabalho de formiguinha dia após dia, mas sem parar, com constância, todos os dias. Então você tem que fazer um plano, você tem que se propor e fazer pequenas mudanças, elas vão enviar mensagens ali para o seu cérebro, para a sua mente, que vão fazer com que a sua autoconfiança comece a voltar ao normal, né? Comece a brotar, a ascender. E aí seu cérebro começará a entender. Quebra de regras não é negociável. Essa pessoa é confiável. Agora eu tenho um caminho a seguir, agora eu tenho um rumo, agora eu tenho uma direção. Para isso você vai precisar sim daquele plano descrito, que vai fazer com que você chegue aqui na frente do gráfico e sinta mais confiança, mais estabilidade, mais clareza e menos urgência. Porque junto a isso vem surgindo também uma sensação que você precisa se provar. É como se nesse momento você tivesse uma pessoa com quem você fosse concorrer. Nesse momento aqui, nunca foi tão forte quanto antes, quando você fala que no mercado é você com você, só que aqui nesse momento você está realmente disputando você com você. E aí sim, você vai realmente executar aquilo que você se decidiu, aquilo que você fez ali no plano, que você se prometeu.
E aí você se depara com um momento que eu falo que é o momento mais importante na trajetória de um trader, que não é o momento que você faz mais dinheiro, que é o que todas as pessoas pensam. E nem é o dia que você vai acertar todas as operações, porque não existe um setup milagroso, não existe um método que vai te dar 100% de assertividade. Mas é o momento em que você começa a respeitar a sua própria palavra, em que você começa a fazer exatamente o que você se propôs. É o dia que você decide parar e você realmente para. É o dia que você deixa um movimento passar porque não estava na configuração que você se propôs a fazer. E é o dia que você aceita o loss sem entrar numa impulsividade de vingança. E aí esses momentos, eles parecem bem pequenos, mas para o seu cérebro, ele é gigante. É aquele momento que eu digo que você precisa valorizar as pequenas conquistas. É onde você pode olhar para esse dia e lembrar daqueles dias, daqueles piores dias que você já teve, que é o que eu faço todo dia. Todo dia quando eu saio positivo, todo dia quando eu saio com loss dentro do gerenciamento, dentro do que eu me propus, todos os dias que eu cumpro o plano, são os dias que eu celebro essas pequenas conquistas. Para quê? Para o meu cérebro entender que valeu a pena todo o desconforto, para o meu cérebro entender que eu sou uma pessoa que tem palavra, para o meu cérebro entender que ele tem uma direção a seguir, que ele não está perdido, que ele não precisa trabalhar simplesmente para economizar energia, simplesmente para que eu me mantenha segura ou simplesmente para que eu esteja confortável. Nesse momento, a ansiedade diminui, a necessidade de recuperar diminui, o seu foco somente no financeiro, ali naquele resultado verde da boleta, ele diminui, a sua mente fica mais presente. Você consegue parar e sentir uma separação entre você e a tela e o gráfico. Você consegue perceber que existe um espaço. Quando você olha aqui desse momento que você está presente lá para aquele momento quando você reagia somente com impulsividade, a sensação que se tem é que você e o gráfico eram únicos. Era como se você estivesse fundido a isso. Você é o mercado, você é o gráfico, você é o trade. Aquela operação ruim é você. Você não consegue ver diferenciação aí. E agora sim, nesse momento presente, sim. Você consegue entender que você está aqui, que o mercado está ali, que aqui existe um espaço, que eu posso controlar, sim, esse espaço. Que eu posso controlar o que eu vou fazer, não o que o gráfico vai fazer. Porque eu consigo olhar ali para o gráfico, ver que existe uma distância e que a ele eu só posso reagir. Mais nada. Se a sua própria palavra não tem peso para você, o seu cérebro não terá motivo para confiar em suas decisões. E quanto mais clareza você tem sobre o seu próprio funcionamento mental, quanto mais você se conhece, mais presente você está. E mais clareza você vai ter sobre aquilo que realmente você precisa ajustar, porque o nosso crescimento aqui nesse mercado, ele é feito de pequenos ajustes. Se eu não consigo parar para olhar para o processo, não consigo fazer ajustes. Não consigo ver que isso é necessário. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, aqui na descrição desse vídeo eu deixei os links para você conhecer o meu trabalho e deixei também o link de uma comunidade gratuita onde eu envio todos os mapas mentais desses vídeos que eu posto aqui no canal. E se você quer continuar tendo esse tipo de conteúdo, clica no botão se inscrever, que além de reflexões sobre mentalidade, eu trago também reflexões aqui sobre parte técnica, bastidores. Muitas vezes a virada de chave que você tanto espera, ela nunca vai acontecer aqui no mercado. Ela começa aí, ó, dentro da sua própria mente, dentro das coisas que você viveu e internalizou como certas, as coisas que você acredita. E é com base nisso que você toma essas decisões. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!